Meu nome é Juliette, eu tenho 31 anos e eu sou psicopedagoga. Eu sou formada em pedagogia pela Oswaldo Cruz e em psicopedagogia pela São Camilo. E aí eu fiz uns cursos na PUC de cognição. Eu escolhi pedagogia porque na verdade eu queria fazer medicina, tudo a ver, né? Obstetrícia e pediatria. Mas como a gente mora aqui no Brasil, né? Ou você tem muito dinheiro para fazer medicina, mesmo que passe numa faculdade pública, porque você precisa estudar integral, não dá pra trabalhar, enfim. Eu queria alguma coisa que tivesse relacionada a crianças e... eu tinha 17 anos, então eu pensei, pedagogia. E fiquei muito feliz de entrar pra faculdade, porque sempre foi um sonho me formar, assim. Só que aí meu pai teve que assinar, porque eu ainda tinha 17 anos, porque como eu sou de maio... Você super nova, então. Entrei super nova. Igual eu. Você também, E né? a primeira viagem minha mãe teve que assinar pra mim. Meu pai teve que ir assinar, porque como eu tinha 17, eu só cumpriria 18 em maio, né? E aí a faculdade, você resolve tudo isso um pouco antes, né? Tipo janeiro. Mas assim, a minha foto da carteirinha tá assim, só sorriso, porque eu tava felicíssima de começar a fazer faculdade. E eu amei o curso. Eu sempre gostei muito de estudar. E era uma estudante bem chata até, porque assim, não era estudante que desce pro bar, que sexta-feira não estuda. Fui bem Caxias, assim. E aí terminei a faculdade. Eram 4 anos, mas aí tava numa lei nova que se a gente estudasse aos sábados, diminuiria um ano. Então eu tive aula durante 3 anos, todos os sábados. Nossa. Mas foi melhor porque tem um ano a mais, né? Porque aí não é só a faculdade que você acaba pagando um ano a mais, né? A condução, o que você come... Sim. Né? Fora o cansaço, né, de trabalhar e estudar, então você sempre sai do trabalho e vai pra faculdade. Primeiro eu fiz um estágio, mas assim, foi só pra cumprir mesmo pra faculdade. E aí depois eu entrei na escola, na Hebraica, que é lá em Pinheiros, e que é de judeu. Então foi ótima experiência por isso, porque eu aprendi mais sobre a cultura judaica. É uma escola super fechada, né, porque é pra judeus mesmo, filhos de judeus. E era uma experiência com educação infantil, né, lá não tinha... ensino fundamental. E foi bom porque eu pensei, foi aí que eu escolhi que eu queria trabalhar com crianças maiores. 6 a 10 anos, 6 a 11 anos. Já alfabetizadas, assim? Já alfabetizado, porque a troca é diferente. Não sei, eu achei que seria melhor. Porque os bebês são muito fofos e a educação infantil é muito importante, muito mesmo. As pessoas, aliás, sabem pouco sobre isso. Acham que não é importante. Mas às vezes é muito mais até que uma faculdade. Né? Porque tá se formando, a identidade, a personalidade, a questão de limites, mas foi muito impactante pra mim, porque eu trabalhava em escritório e fui trabalhar numa escola, educação infantil. Então você se vê trocando fralda, alimentando, e aí você fala, nossa, é isso que eu escolhi mesmo? Assim, você fica um pouco impactado, tendo que trabalhar de uniforme super confortável, porque, né, não dá. Até pra ir numa entrevista você não pode ir muito arrumado. Porque aí vão olhar e falar, essa pessoa não vai cuidar de criança. São as coisas que são distintas, assim. E aí depois de lá da Hebraica, eu fui pra Builders. Aí era sonho, assim, pra mim. Eu passei anos tentando entrar na Builders. Eu fiz tantas entrevistas lá que as pessoas já me conheciam. Eu entrava, falava oi pras pessoas, elas já sabiam quem eu era. Porque realmente eu fiz umas 4 entrevistas, assim. Nunca tinha vaga certa, que desse certo pra mim. Até que finalmente eu consegui entrar. E aí foi... uma escola bilíngue, e aí eu já tive contato com o ensino fundamental, então eu consegui dar aula para 2º ano, 3º ano, 4º ano, e assim, foi incrível a experiência. No início de professor assistente, né? Sempre, né? Assim, é muito difícil, eu acho, você entrar, pelo menos aqui em São Paulo, em uma escola e já ser professora. Mas é bom, porque assim, acho que ninguém tem essa experiência, sabe? Acho que você precisa ser assistente primeiro, ver como funciona, porque... existe toda uma dinâmica, 1000 protocolos, se sentir segura mesmo com as crianças, de como você passa o conteúdo, passar essa segurança para os pais, porque uma reunião de pais você treme, né? É difícil, é muito mais fácil lidar com as crianças do que com os adultos, porque é muita coisa envolvida, as expectativas dos pais, o que eles estão projetando nos filhos, e em mim às vezes, porque... às vezes existe preconceito, né? Pra eles eu era uma jovem professora. E aí, será que essa jovem professora vai atender as questões dos meus filhos e tudo mais? Então, você precisa provar que não é uma questão de idade
e nem de repente de tanta experiência, mas de ter amor pela profissão, pela educação. E é um caminho, né? A experiência que eu tinha como adulto era a formação, né? Tipo, na Builders tinha umas formações e como eu fiz psicopedagogia, a gente chegou a trabalhar e fazer algumas formações com os próprios professores. E aí você explica e fala sobre coisas. E era o único contato que eu tinha tido. Então, quando eu cheguei lá, a minha ideia era trabalhar com criança, né? Primeiro aprender a falar de qualquer coisa e depois trabalhar com criança. Eu cheguei depois de 6 meses, eu enviei procurei no Google, escola de idiomas, assim, foi bem genérico, assim. E enviei currículo nem foi nem currículo, foi um e-mail. E uma dessas escolas de idioma pediu o meu currículo. Então eu tive que traduzir, assim, com certeza bem meia boca e mandar. E deu certo numa escola de idiomas. E aí era pra dar a aula pra adulto. Então eram pessoas que falavam espanhol que queriam aprender português. E queriam aprender português porque lá tem muitas empresas, né? No Panamá tem muitas empresas que têm estrangeiros. Então, Copper Lines, Philips, Johnson & Johnson, tem várias empresas. Então as pessoas queriam aprender o português. E aí tá, vamos lá dar aula pra 15 adultos, a primeira turma, tipo... Você só pode falar em português. Eu fui orientada assim, você tem que falar só em português e eles precisam ir se acostumando e entendendo. Mas assim, foi um pânico a primeira aula, ver 15 adultos sentados numa mesa, assim, cada um na sua mesa olhando pra mim, tipo, quem é essa estranha, né? O que ela tá falando? Porque ninguém me entendia a princípio. Apesar de ser um idioma tão parecido, você tá falando outro idioma. E aí você se policiando pra falar mais pausadamente, pra se fazer entender. E são adultos, a dinâmica é outra. Só que é ótimo, porque assim, a didática serve pra todo mundo, né? Porque, no fundo, o desenvolvimento, ele se dá muito parecido pras pessoas, assim, no geral. Então acabou funcionando, assim, mas foi uma ótima experiência. Porque aí a troca é muito maior. Eu aprendi muito mais de espanhol depois que eu fui dar aula de português. Porque aí eles traduziam algumas coisas, eu fui aprendendo palavras e eu melhorei super o meu espanhol dando aula de português. Entrar na área, pra mim, foi o maior desafio. Porque, assim, a gente trabalha em qualquer coisa que eu quero dizer é fora da sua área, né? Você começa o seu primeiro emprego lá, você não tem experiência em nada, então você não pode exigir muitas coisas. Sim. Então eu trabalhava em escritório, eu trabalhei muito com advogado. E aí você consegue criar, assim, você tem um salário X, uma vida mais instável, você tem os benefícios. E aí pra entrar pra sua área você tem que deixar tudo isso. É como se fosse dar um passo pra trás, tipo... pra poder ir pra frente, né? E é renunciar. E aí você fala, e aí, vai valer a pena? E você demora a colher esses frutos, assim. Aí você fica, às vezes, um pouco meio arrependido da profissão que você escolheu. Eu sempre amei a educação, mas eu sempre pensei, poxa, mas é tão desvalorizado. As pessoas não dão o valor que precisa. A remuneração não é adequada. Todas essas questões. Então, acho que foi a parte mais difícil, entrar pra minha área. E você aceita também, porque você chega e você não tem experiência, porque óbvio, você estava tentando trabalhar só para ter uma faculdade. Então você não tem experiência naquilo. E aí você tem que, sabe, tentar provar, mas eu preciso da experiência, então você precisa me dar uma oportunidade, senão eu nunca vou ter. Então pra mim foi isso, entrar pra área mesmo, assim, desistir de outras coisas e falar, não, agora eu vou me dedicar à educação de fato. Porque pra mim depois disso acho que fluiu, sabe, assim foi. A primeira experiência é mais frustrante. É frustrante, faz você se questionar, porque você revê outras coisas, tipo, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que foi boa essa escolha? E é muito cedo pra você saber disso, porque, sei lá, eu me formei, eu tinha 21 anos, 20 anos, o que você sabe com essa idade, assim, sobre a vida, sobre experiência de trabalho, sobre, né, é difícil, assim, você tá inexperiente. Muito cru, exatamente. Acho que a coisa mais ingrata da vida é essa obrigação de você sair da escola e ter que escolher uma carreira, né? Você não tem, assim, vivência pra isso ainda, sabe? Só que, assim, não escolher também é perder um pouco de tempo, porque a vida tá acontecendo. Sim. E aí tem gente que tá lá já fazendo o intercâmbio não sei na onde. E você vai se sentindo pra trás, parece meio que uma corrida, né? Sim. A vida acho que vai entrar na corrida, infelizmente, assim, porque você não pode viver no seu ritmo. Não dá pra ser no seu ritmo. O mundo te atropela, hein? Total. Ai, eu amo educação. Acho que o que mais me realiza é quando eu escuto, assim, de algum aluno, alguma frase tipo, você me ensinou coisas da vida, não só ciência, sabe? Coisas assim. Ou de aquele amor que é tão verdadeiro, que você sabe que é real, assim. Porque aquilo é muito mais mesmo do que conteúdo, do que disciplina, né? Acho que é tanto envolvimento, porque é um vínculo. Eu acho que ninguém aprende sem vínculo. Por mais que, assim, você não vai agradar todo mundo. Eu pensava nisso principalmente com os adultos,
Mas você perceber que as pessoas estão gostando do que elas estão fazendo e que elas estão aprendendo, isso é enriquecedor, assim, é muito bom. Acho que isso vale mais do que o salário ou o reconhecimento, né? Você vê que o que você está fazendo está funcionando. Tipo, olha, essas pessoas estão aprendendo. E é comigo, ó, eu que tô ensinando. E aprendendo junto, né? Porque é muito uma troca, assim, muito. Tanto com criança quanto adulto. Você ensina, mas você aprende muito, muito mesmo. Hoje eu até penso sobre isso, porque às vezes, de repente, se eu tivesse outra profissão, abriria outras portas na vida que eu escolhi ter. Mas ao mesmo tempo eu penso que a educação eu também posso fazer isso, assim. Dá pra trabalhar com educação em vários cenários. Ainda mais hoje em dia que as coisas podem acontecer online, dá pra você dar uma aula por à distância, né? Você pode... Então assim, isso abre muitas portas. Mas acho que eu teria feito medicina mesmo se eu pudesse ter feito. Mas também não faria mais, então... Eu sou feliz na minha escolha, assim. A minha mãe é um exemplo, né? De pessoa que depois dos 30 foi... Bem mais até dos 30. Resolveu estudar pedagogia e foi uma influência? Foi uma influência, né? Assim, teve um pouco de persuasão, acho que teve. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta. Não o que o seu pai tá sonhando, a sua mãe tá sonhando, as pessoas estão pedindo pra você fazer. Tem que fazer o que você gosta, o que você acha que vai te fazer bem. Não é pensar na grana, não é... Claro que isso é muito importante, mas isso tem que ser uma consequência. Não dá pra ser o principal. Porque senão você vai se formar... Até antes de se formar, você vai achar a faculdade muito ruim, você não vai gostar, não vai ser prazeroso. E a vida adulta já é difícil, né? Se a pessoa for mais velha e escolher mudar de profissão, que eu acho que vale pra todo mundo, né? Não tem uma coisa, não é porque você escolher uma coisa que precisa ser aquilo pra sempre. E aí você vai se descobrindo, né? A educação é esse caminho, assim. Acho que, de repente, uma pessoa mais madura talvez aproveite de uma outra forma. Se eu tivesse escolhido fazer pedagogia agora, por exemplo, eu veria a educação com outro olhar, com certeza. Então acho que vale pra qualquer idade, não tem receita. Eu acho que pra você desempenhar bem um trabalho, você precisa gostar muito daquilo que você faz, acreditar. Tipo, eu acredito na educação, então acho que por isso eu posso ser uma boa professora, né? Porque eu acredito nisso. Senão não funciona, não faz sentido. É um trabalho árduo, de formiguinha ali, de todo dia. Educar não tá só em ensinar alguma coisa, tá em todas as coisas que você faz, né? Você não ensina, você ensina todas as coisas, tipo... Pelos exemplos, pela... nossa, muito mais até o que você faz do que o que você fala. Eu até escrevi sobre isso, mas é louco. É um caminho. Essa parte tá na preto e branco, provavelmente no vídeo. E aí vocês vão seguir lá, Vivência Vital no Instagram, que... Isso, gente, segue lá. Dá uma moral. Tá tipo entrevista de emprego. Tá gravando? Tá. Eu tenho que me despedir? Eu preciso... Não, acho que não, a não ser que você queira. Não, eu não quero. Tá? Não? Não.